Bom, então essa é a segunda parte, né, dessa aula de introdução à segurança da informação. Estou monitorando aqui o chat do Zoom e do YouTube, então fique à vontade aí para perguntar. E nessa segunda parte a gente vai falar mais especificamente sobre ataques, né? Na primeira parte a gente falou muito sobre impactos dos ataques cibernéticos, o setor de segurança como um todo, a motivação, né, para você estudar e praticar segurança da informação. Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco mais concretamente sobre os ataques, né? A gente vai falar de dois aspectos de ataques cibernéticos, tá? O primeiro, o impacto, o que acaba sendo a principal caracterização dos ataques que a gente observa aí quando se fala de ataques na grande mídia, e vai falar também sobre métodos. Bom, eu sempre deixo aí no primeiro slide os meus contatos, né, para quem quiser me acessar a partir do vídeo, tem os meus contatos. Esse aqui é o objetivo dessa primeira parte do curso, né, conhecimentos básicos e percepções concretas sobre ameaças e riscos cibernéticos. E hoje a gente vai estar falando, então, nesse segundo vídeo, nessa segunda aula, sobre ataques, especificamente objetivos ou impactos e métodos dos ataques cibernéticos. Bom, a gente vai começar falando sobre... Eu comentei, né, que a gente vai falar sobre objetivos ou impactos, e depois vai falar sobre métodos, né? Vamos começar a falar, então, sobre objetivos, e eu comecei listando aí quatro, que são os quatro principais... as quatro principais classes de ataques que a gente acaba observando, que concretamente tem se visto aí na grande mídia, ou causando grandes impactos, tá? E tem um motivo para eu estar falando desses dois aspectos, tá? Primeiro falar sobre objetivos e depois sobre métodos, e a gente vai falar sobre, acho que 16 estratégias para você concretizar um ataque cibernético, que eu vou voltar a esse assunto no final, tá? Mas já puxando um pouco essa ideia aí para quem estiver assistindo, né, ao longo da apresentação, ao longo da aula, é que, de alguma forma, esses dois aspectos de um ataque cibernético estão associados aos dois principais aspectos que caracterizam um risco cibernético, né? Então, quando você fala de risco cibernético, geralmente você caracteriza um risco, né? Você avalia a ordem de grandeza de um risco, por um lado, pelo impacto que ele pode causar, caso aquele risco se concretize, e no risco cibernético eu estou falando de um ataque ou de uma falha cibernética, e aí impacto é exatamente isso, né? É o objetivo final e o impacto final de um ataque. E a outra coisa que a gente observa, quando a gente fala de risco, de uma forma geral, de risco cibernético em particular, é qual é a probabilidade daquele risco se concretizar, qual é a possibilidade daquele cenário de ataque se tornar um cenário real. E aí isso está muito associado aos métodos que são empregados e também, obviamente, às ferramentas que você tem para combater esses métodos, tá? Então, para começar a falar da parte de defesa, que é o que a gente vai falar também de uma forma geral a partir da terceira aula, é bom que a gente conheça quais são os impactos e é bom que a gente conheça quais são os métodos desses ataques. Então, começando aqui os ataques, eu selecionei quatro. É óbvio que a gente poderia classificar os ataques em qualquer quantidade possível, né? Eu poderia classificar em 2, eu poderia classificar em 10, mas eu diria que tem quatro aí que têm dominado, sei lá, 95% aí dos noticiários vão se encaixar em um desses quatro tipos aí. E aí eu começo com esse que eu considero que foi o ataque da pandemia, né, que é o famoso ransomware. Acho que nessa altura do campeonato todo mundo já sabe do que se trata, tá? Mas eu vou fazer a definição de qualquer jeito. A gente chama de ransomware um tipo de ataque cibernético que se caracteriza por uma espécie de sequestro, entre aspas,
de um conjunto de dados de um sistema ou dos próprios programas de um sistema computacional e que vem acompanhado de um pedido de resgate, que é o ransom, né? Ransom significa exatamente resgate. Então, ransomware é esse malware que está associado a um pedido de resgate. O nome acaba não sendo o nome mais preciso para o que ele é, porque eu poderia pedir um resgate para qualquer tipo de ataque, né? Então, poderia ter outros tipos de ataque que não se baseiam nesse sequestro de dados, tá? E que ainda assim viesse acompanhado de um ransomware. Mas, na prática, o que se observou, né, é que as ferramentas, né, os ataques que se classificaram e ficaram conhecidos como ransomware, são exatamente esses ataques em que um malware, né, que é um software malicioso, criptografa os dados de um sistema. Por conta dessa criptografia de dados, o sistema se torna indisponível. E aí, uma vez que o sistema está indisponível, o atacante, né, o agente malicioso, entra em contato via o próprio software, né, malicioso, solicitando um resgate, né, que é um pagamento lá em criptomoeda, né, para evitar a rastreabilidade do criminoso. E somente após o pagamento você tem aí a liberação da chave de descriptografia. E aí você tem, obviamente a gente vai, talvez até esse ataque fique um pouquinho mais claro quando a gente falar um pouquinho lá mais aprofundadamente de criptografia, mas concretamente criptografia é uma forma de você codificar os dados de um pacote, né, de um sistema, codificar um conjunto de dados dependendo de uma chave criptográfica. E aí uma coisa interessante é que esses ransomware modernos, né, eles se baseiam numa criptografia que se chama de assimétrica, onde você usa uma chave para criptografar e uma outra para descriptografar. E aí, essa chave para criptografar, obviamente, ela está lá no malware, e aí até uma análise de engenharia reversa permitiria você descobrir qual foi a chave de criptografia. Mas sem a chave de descriptografia, você não consegue descriptografar, mesmo que você conheça a chave de criptografia, né, ou de encriptação. Antigamente você tinha ransomware de chave simétrica, né, e aí você conseguia, por meio de engenharia reversa, descobrir qual era essa chave criptográfica, e aí, conhecendo a chave criptográfica, a mesma chave poderia ser utilizada para descriptografia. Hoje em dia, isso na prática não é mais possível. E aí peguei 3 prints aí de ransomwares que eu considero bastante famosos, assim, ou bastante emblemáticos, né, vamos dizer, nesse sentido. O primeiro, na verdade, nem ficou muito conhecido como ransomware, talvez vocês não conheçam, tá? Mas em 89 você já tinha um vírus de computador que ele nem criptografava os dados do computador, na verdade ele bagunçava os nomes de arquivo do DOS, tá? E aí ele pedia um resgate, mas era um resgate que você mandava por cheque por correspondência para um país da América Central, se eu não me engano. E aí, a partir daquele, quando você mandasse o cheque, você recebia lá o antídoto para você recuperar os dados. Mas, na verdade, era bem simples você recuperar os dados, porque era só você descodificar os nomes dos arquivos. Mas você vê que em 89 você já tinha gente aí investindo, digamos assim, nesse tipo de ação criminosa. E aí eu botei também outros 2 bem mais recentes, né, os 2 de 2020, que são, para mim, bem emblemáticos. O primeiro do meio, né, ali, que é o Wasted Locker, por conta do impacto, desculpa, do valor do ransom que foi pago, que na época tinha sido maior, né? E eu até pesquisando agora descobri que tem alguns ransoms aí bem maiores do que esse da época, mas na época a Garmin pagou $10 milhões para recuperar os dados dela. Então, um valor bastante impressionante, tá? E um outro que é bastante relevante, que é o NotPetya, por conta de, na verdade, foi uma ação muito maior do que esse impacto que eu vou descrever, tá? Mas, em particular, esse ataque à Maersk, que é uma empresa do setor marítimo,
causou um prejuízo aí da ordem de 300 milhões de dólares, tá? Que é uma cifra aí bastante elevada, tá? Então, por conta disso, você vê os tipos de impacto que um ataque cibernético pode causar também, né, do ponto de vista financeiro, tanto por conta do resgate que você paga, quanto por conta dos prejuízos operacionais. Né? De uma forma geral, ficar sem executar o seu negócio talvez seja maior prejuízo. E aí, assim, acabou que eu não falei, né? Eu comecei esse raciocínio e não terminei, mas 2020, né, a pandemia, acabou sendo o ano do ransomware, porque acabou que muitas operações se tornaram remotas, né? E, em paralelo, né, pessoas trabalhando a partir de casa, VPNs sendo abertas aí às pressas, acessos remotos sendo mantidos sem muito cuidado. E, ao mesmo tempo, você acabou observando uma espécie de profissionalização desse serviço de ransomware. Né? Então, hoje você não precisa ser um especialista e montar o seu próprio vírus. Né? Você pode simplesmente contratar um serviço, contratar uma equipe e iniciar a sua campanha de propagação desses malware, né? Então você tem aí, toda semana você tem vários ransomwares aí de impacto sendo divulgados na mídia. Então aqui esses dois que eu mencionei, né, o da Garmin, que pagou 10 milhões de resgate, e o da Maersk, que foi estimado em 300 milhões os custos operacionais. Final do ano passado, né, foi lá para novembro, você teve esse, acho que no Brasil talvez tenha sido o mais noticiado ransomware aí, que eu me lembro, pelo menos foi esse do STJ, que ficou tipo uma semana parado por conta desse ataque. Aparentemente, apesar de ter ficado um tempo grande aí parado, eles conseguiram recuperar os backups, né, que é uma coisa boa, e a gente vai falar talvez um pouquinho sobre esse conceito aí de resiliência, né, que é a ideia de você ser capaz de você partir do princípio que não tem jeito, você vai ser atacado, então você tem que saber responder, detectar, conter danos e responder aos ataques, né? Então isso aí, pelo menos o STJ aí foi bastante bem sucedido nesse aspecto, apesar de ter ficado aí uma semana não operacional. E eu peguei aqui mais alguns três que são bastante relevantes, né? Dois porque são muito recentes. Esse da Colonial Pipeline tem o fato de que o ransom foi um valor razoavelmente grande, né? 4 milhões de dólares, mas também tem outros aspectos interessantes, né? O fato de estar associado a uma infraestrutura crítica, né? Então mexeu no preço aí dos combustíveis nos Estados Unidos, né? Um negócio bastante interessante. A JBS, por conta de também ser um setor sensível, né, já que fornece alimento, né, e também pagaram ransom de 11 milhões de dólares. Então, esses dois, inclusive, se recuperaram muito rápido. Né, quando a empresa se recupera muito rápido, né, em 2 dias já está operando de novo, é um sinal muito forte de que foi pago aí o resgate. E eu fiquei pesquisando para ver se eu achava valores maiores do que esses 11 milhões, né, da JBS, né, que passa até daquele da Garmin, e eu descobri esse aqui de 40 milhões, que é do setor financeiro. Tá? Na verdade, descobri isso até hoje à tarde, nem tive tempo de ler em maiores detalhes, mas vou confessar que eu não conhecia, não tinha passado abaixo aí do radar, mas é um valor bastante impressionante, né, 40 milhões de dólares de resgate para seus sistemas computacionais. Né? Para além dos ransomwares, né, que pessoalmente considero o ataque da pandemia, você ainda tem uma presença muito grande desses vazamentos de informação, né, que são esses leaks. Quer dizer, leak basicamente, ou vazamento, né, basicamente é a divulgação de uma informação corporativa ou pessoal que seja sensível. Tá? E, mais uma vez, o efeito é um pouco independente do método de ataque. Né? Quer dizer, quando a gente está falando de um ransomware, está falando de um leak, o que caracteriza o ataque não é o método, mas sim o impacto final, que no primeiro caso é uma indisponibilidade dos sistemas, nesse segundo caso aqui do leak é a perda de confidencialidade. Né? Então,
essas informações são tornadas públicas, e aí você tem diversos danos, né, as empresas, né, as organizações que perdem esses dados ou que têm esses dados vazados, né, desde perda de credibilidade, problemas contratuais, né, ações judiciais daqueles que tiveram seus dados vazados, perda de credibilidade, que também pode ser mensurada financeiramente, né, isso tudo é impacto de um leak, né? Então, por isso mesmo, né, o leak ele também pode ser utilizado associado a um processo de extorsão. E você pode ter, inclusive, um pagamento de uma espécie de um resgate associado a esse processo do leak ou da ameaça do leak, né? Ou seja, aquele que obteve os dados sensíveis ameaça, e se não receber o resgate, ele solta lá as informações nos fóruns e nos meios de divulgação desse tipo de informação. Às vezes até o pessoal chama de dupla extorsão, né? O atacante ele criptografa esses dados e o que é sensível ele ainda ameaça disponibilizar, né? Essa extorsão dupla, que é um ransomware casado com leak. Também é um tipo de ataque que, mais uma vez por conta da pandemia, do trabalho remoto, subiu bastante aí no último ano. Eu diria que não subiu tanto porque ele não tem um modelo de negócio tão claro para o atacante, né, se é que a gente pode chamar de modelo de negócio, quanto é o ransomware, tá? Mas também é um ataque que foi bastante relevante no período da pandemia. O terceiro ataque que eu queria falar, eu já falei um pouquinho no primeiro dia, especificamente até sobre esse caso aqui, né, que são os ataques de DDoS. Eles são ataques que já tiveram aí muita visibilidade. Eu lembro lá para 2015, 2016, toda semana aparecia um ataque DDoS mais forte, né, com a vazão, né, com um volume de dados maior do que na semana anterior. E o que ele é, basicamente? Ele é um cenário em que um atacante ele arrebanha aí um exército de máquinas que a gente chama de máquinas zumbis ou máquinas robôs, e essas máquinas robôs controladas remotamente redirecionam uma série de demandas de serviço da vítima, né, da máquina-alvo final, né? E aí essa máquina-alvo, com uma sobrecarga enorme causada por essas demandas desses robôs, né, que são controlados remotamente, passa a não ser mais capaz de responder ou o serviço fica altamente degradado. Minha percepção é que se tornou um ataque não tão frequente ou não tão relevante, né? Ainda que ainda seja relevante, você observa, mas não tão relevante nos últimos tempos, também pelo fato de que o modelo de negócio não é tão claro. É claro que você poderia, como atacante, né, realizar um ataque DDoS e associar também, mais uma vez, a um processo de extorsão. Olha, eu só vou interromper o ataque se você pagar lá o resgate no valor de tanto. Isso foi observado, você tem casos desse tipo. Mas, na prática, acaba sendo uma ferramenta que é muito menos utilizada dessa forma e muito mais utilizada ainda, né, nos dias de hoje, você observa em cenários de ativismo político, tá? Porque ele não deixa de ser uma espécie de causar um impacto parecido com o de uma passeata, né, em que você junta aí um monte de gente e esse monte de gente causa uma certa confusão, um certo distúrbio, uma certa alteração aí na circulação, por exemplo, e na prestação de serviço, e chama atenção para uma causa, por exemplo. Mas é também um ataque relevante e que deve ser estudado, que ainda alcança aí as notícias no noticiário. E aí um último tipo de ataque, esse não tem aparecido aí tanto nos noticiários, mas eu acho interessante mencionar até como um complemento dos outros três, tá? Porque se a gente pensar nos 3 exemplos anteriores que eu mostrei para vocês, o ransomware ele parte de uma alteração de dados, né? Mas para, no final das contas, causar indisponibilidade. O DDoS parte de uma ação em rede para também causar indisponibilidade.
O leak, claramente, é um comprometimento da confidencialidade. Então, esse defacement, ele complementa, né, aqueles objetivos fundamentais, no sentido de que ele compromete a integridade de dados. Só que ele é um caso especial de comprometimento de integridade, onde você compromete principalmente páginas web, aplicações web, né, ou serviços que tenham visibilidade a partir de um serviço público, né? Quer dizer, a forma como o seu cliente te enxerga. Tá? Também pode ser utilizado como um objeto de extorsão, mas na prática também está mais associado a ações ativistas, políticas. Né? Então, peguei até um exemplo, esse exemplozinho aqui da direita, foi um defacement da presidência espanhola, né? Porque inclusive que a Espanha estava como presidente da União Europeia, e aí você tem lá uma substituição do Zapatero pelo Mr. Bean, né? Até com as caras e bocas meio parecidas, né? Então, tem defacement de empresas do setor de moda ou de farmacêuticos contra experimentos com animais, esse tipo de coisa. Esse tipo de ataque também é mais observado em empresas que, de alguma forma, instituições que, de alguma forma, podem ser alvos de uma ação política. Só para explicar, essa figurinha aqui da direita está associado a uma ferramenta clássica, né, para você realizar ataque a aplicações web, e que muitas vezes é o que é utilizado para realizar esse tipo de defacement, né, que são injeções de código em aplicações web. Tá? A gente vai falar um pouquinho quando a gente falar mais sobre isso, quando a gente falar sobre vulnerabilidade de software. E aí, como eu comentei, né, essas quatro grandes classes de ataque, eu diria que cobrem, vocês podem até complementar depois no final da aula, dar os seus comentários, né, mas de alguma forma cobrem aí o que aparece na sua grande maioria nos noticiários, em termos de impactos. Só que para alcançar esses impactos, obviamente que diversos métodos podem ser utilizados pelos atacantes. E aí, essa parte da aula que vai demorar um pouquinho mais, onde eu selecionei o que da minha observação, né, do que a gente tem estudado, parece ser o que mais frequentemente é utilizado para realizar ataques cibernéticos e, de alguma forma, é o que vai inspirar os controles que vão combater os ataques, tá? Porque, no resumo, eu tenho lá as ferramentas, né, os métodos para concretizar o ataque e o impacto final. Como é que eu atuo para me proteger? Ou bem eu vou impedir ou tentar reduzir a efetividade das ferramentas e dos métodos de ataque, e com isso eu tenho os controles, ou bem eu vou tentar, uma vez que aconteça o ataque, detectar e mitigar os impactos, né? Detectar, responder e recuperar. Fiz uma divisão aí em 16 classes de métodos de ataque. Essa divisão não é uma divisão canônica ou estabelecida pela comunidade, não é uma divisão onde não haja sobreposição, onde nem ela cobre todos os métodos, nem ela é uma partição. Então, assim, é simplesmente um conjunto de ferramentas e métodos que se observa com muita frequência serem utilizados pelos atacantes, né, pelos criminosos cibernéticos, e que faz parte de quem vai trabalhar no setor entender minimamente do que se trata. Tá? E também o motivo de ter 16 é porque fica bonitinho, né? Para eu dividir a tela. Se fosse 15, ia ficar um buraco ali em branco. A gente vai, então, na próxima hora, talvez eu vou tentar falar um pouquinho menos de uma hora, falar um pouquinho sobre esses 16 métodos. Tá? E eu vou começar falando daquele que talvez seja o mais relevante, né, que é a engenharia social. Né? Por que é o mais relevante? Porque ele atua naquilo que o pessoal fala, né, que é o elo mais fraco, né, da segurança, que de fato né, que são as pessoas. Porque por mais que você consiga contar
que as ferramentas tecnológicas vão se comportar como devem, né? Que elas vão, obviamente são computadores, são algoritmos, então você pode esperar que o desempenho delas seja conforme planejado. Isso não é o caso quando você vai falar de pessoas, né? E mais ainda quando essas pessoas não estão treinadas ou não têm claramente definidos os processos e procedimentos que elas devem seguir, tá? Então, engenharia social tem a ver com você usar elementos psicológicos ou sociais para tentar obter informações ou tentar obter vantagens dentro de um processo de um ataque cibernético, tá? Então, é aquele cenário em que você tenta, o atacante envia, por exemplo, um e-mail fazendo-se passar por um chefe que demanda um acesso urgente a um determinado novo sistema da sua empresa, que é necessário você acessar para que a sua empresa não sofra um problema de acesso aos clientes. Conta-se uma história, e aí com esses elementos de autoridade e urgência, o cara que recebe não pensa duas vezes antes de clicar lá naquele link que supostamente dá acesso a um serviço corporativo, mas que pode estar ou bem baixando um software malicioso, ou bem abrindo um site falso, né? Ou outras ações possíveis. Eu falei de e-mail, né? Esse exemplo que eu dei é o e-mail que chegou para você, supostamente do seu chefe, mas esse contato pode ser via telefone, pode ser o sujeito que para do seu lado lá no ponto do ônibus, onde vai chegar o ônibus da sua empresa, né? Tem gente que tem aquelas linhas da empresa que circulam pelos bairros. E aí o sujeito para ali do seu lado e diz que é um funcionário novo do RH e começa a pedir informações. Então, é um elemento totalmente não tecnológico, mas extremamente relevante e eu diria presente eu tenho até estatísticas, eu vou passar essas estatísticas para vocês, mas presente na maioria absoluta dos cenários de ataque. Em particular, o phishing é um caso especial dessa chamada engenharia social, né? Quer dizer, é o caso em que essa demanda por informações ela chega por meio de uma mensagem ou de um contato não solicitado, e aí, a partir daquilo ali, você vai possivelmente cometer uma falha e acessar um link não devido, passar uma informação indevida. Vale comentar que o nome phishing tem esse nome porque a história, né, do phishing, originalmente você criava esses e-mails falsos e lançava na internet aberta com uma quantidade enorme de destinatários, como se você estivesse jogando no oceano, e quando você está pescando, se um peixe fisgar a sua isca, você está satisfeito, né? Então, é a mesma ideia. Se uma vítima, né, um usuário, um funcionário incauto responder ao seu e-mail, você já está satisfeito. E hoje você tem esse conceito do spear phishing, que é como se fosse a pesca com arpão, né? Onde você mira no seu alvo, né? E no ponto de vista do crime cibernético, é o ataque onde você escolhe lá o destinatário. Você escreve um e-mail cuidadosamente construído para um alto executivo de uma empresa, para você obter uma informação num nível muito mais sensível, né? Já que você está lidando com um alto executivo da empresa, por exemplo. É um cenário que fatalmente vai se observar dentro de um cenário de ataque cibernético. São esses roubos de credenciais, né? Então, aquela ideia da senha que tem que ser protegida, né? E a senha é o tipo de credencial mais frequente. E aí o que o atacante cibernético vai estar sempre buscando fazer é buscar essas credenciais para se fazer passar por um usuário legítimo e acessar sistemas sensíveis, né? E aí a engenharia social pode ser uma ferramenta para você obter uma senha. Então, é aquele phishing de e-mail que vai abrir uma página falsa, que é essa figurinha aqui do sujeito aqui da esquerda, né? E essa página falsa vai te fazer você digitar sua senha, só que vai
direto lá para o atacante. Mas você tem outros métodos aí, até mesmo de observação de alguém digitando uma senha no ambiente público, ataques de força bruta para tentar identificar senhas fracas, vazamentos, ou seja, senhas que foram vazadas em ataques de leak que estão disponíveis aí nas bases de dados públicos e assim por diante. Como eu disse, existe superposição entre os métodos, né? Então, roubo de credencial é uma etapa num ataque que pode estar associado a uma engenharia social, ou a uma força bruta, que é uma ação puramente técnica, ou um vazamento, que é uma ação de inteligência de ataque, né? E aí, já que eu falei de força bruta, né? O que é essa força bruta? Força bruta é você explorar uma fragilidade num processo de definição de credenciais onde o espaço potencial de possibilidades não foi utilizado, né? Ou seja, traduzindo, você tinha que digitar uma senha lá de 12 caracteres alfanuméricos e aí você digitou uma palavra de 8 ou de 6 caracteres, uma palavra de dicionário, né? Então, você não explorou todo o possível espaço de combinações e facilitou o ataque, por exemplo, de um atacante que vai tentar quebrar essa credencial testando por palavras e combinações que sejam mais frequentes, né? E aí, obviamente, você pode fazer, o atacante, né, pode realizar esse ataque de forma às cegas, vamos dizer assim, né, pegar um arquivo, né, ou um sistema e tentar aleatoriamente usando um dicionário padrão, ou pode, por exemplo, complementar o poder computacional que ele tem com engenharia social. Então, ele vai, por exemplo, nas suas redes sociais e vai obter informações a seu respeito que vão permitir construir um dicionário personalizado, que vai aumentar a chance de você cair numa combinação de números e letras, por exemplo, mais provável, que combine, já que ele vai saber, por exemplo, nome dos seus filhos, nome da data de nascimento sua, de sua esposa, dos seus filhos. Então, esse tipo de estratégia pode ser usada também em combinação com engenharia social. Um caso especial agora já é o terceiro, né, que a gente está falando de credencial de acesso, e um caso especial de problema acontece nesses processos de recuperação de senha, tá? Que é algo que está presente na maioria aí dos sistemas de internet, né, sistemas de informação, já que em algum momento você tem o risco sempre, né, de uma pessoa perder a sua senha, por um motivo qualquer, né, esquecer a senha, e precisar recuperar essa senha, tá? Então, frequentemente os mecanismos de recuperação de senha fazem premissas que são falhas em relação ao conhecimento que as pessoas têm ou não têm a respeito de indivíduos, né? Aquelas perguntas de nome do cachorro, time de futebol, últimos 4 dígitos do cartão de crédito. Então, tem um ataque aqui que é bem famoso, né, na área de segurança, já tem até muitos anos, né, que é desse repórter da Wired, tá? Para quem não conhece, a Wired é uma revista aí um site de tecnologia, e inclusive 2 dos livros que a gente indica nesse curso de livro-texto, né, de leitura, não é livro didático, né, são de repórteres aí da Wired. Um é do Andy Greenberg, que é aquele mesmo daquele ataque da Jeep, que eu comentei na primeira aula, e o outro é da Kim Zetter, que é o livro sobre o Stuxnet. Bom, então voltando, esse cara que se chama Mohan alguma coisa, ele teve basicamente a vida inteira dele digital apagada, ele chama de epic hacking, né? Porque ele perdeu todas as fotos lá de família, de filhos e entes que já tinham falecido, tal. Ele conta essa história meio trágica, né? Porque a lógica de recuperação de senha da Apple combinada com as informações de confirmação de usuário
da Amazon permitiram que a conta dele fosse reiniciada e aí os atacantes dominaram, né, a conta dele da Apple, né? E aí, uma vez que você faça isso, você consegue, inclusive, bloquear remotamente o computador dele. Né? Então, ele estava trabalhando em casa, de repente, o computador dele foi travado. E aí, o detalhe é que isso foi possível porque a Amazon usava os 4 últimos dígitos, os 4 primeiros dígitos do cartão de crédito para mostrar qual era o cartão que ia ser utilizado numa compra, num ambiente sem autenticação, e a Apple permitia que o cartão de crédito cadastrado, formando-se os 4 últimos dígitos, você usasse isso como parte do processo de reinicialização de uma conta. Tá? E aí, bom, acho que vocês já entenderam mais ou menos a lógica do que foi feito. E esse tipo de coisa é usado o tempo todo. Né? Então, aqui na direita é um print de uma coisa que tem acontecido muito ultimamente, que é aquele cenário em que, dentro do processo de reinicialização de um sistema, exemplo, isso tem sido muito usado para WhatsApp, para rede social, Facebook, o sistema manda um código de 6 dígitos por SMS. Né? Então, você vai reinicializar lá o Facebook, aí o Facebook, olha, mandando para você um SMS, confirma aí para eu saber que você é você mesmo. Aí o cara faz isso, só que em paralelo ele entra em contato com o real usuário daquela conta e fala, eu sou o banco tal, não sei o que e tal. Aí conta aquela história, que é engenharia social, no final das contas. E aí, no meio da conversa, ele fala, olha, eu vou te mandar um SMS, eu preciso que você confirme aí que o número é esse mesmo para eu saber que eu estou falando com a pessoa certa. E aí a pessoa recebe aquele SMS e fala, mandei. Só que, na verdade, o SMS não é do atacante. É o SMS que o atacante fez o Facebook mandar no processo de recuperação de senha. E aí a pessoa informa esse número pro atacante, né? E com esse número o atacante consegue reinicializar uma conta, né? E o sujeito perde lá o Facebook, perde o WhatsApp. O Eduardo está dizendo aqui que tem acontecido com o anúncio da OLX, né? Então, o pessoal é muito criativo. E tem uns prints muito engraçados que eu recebo de vez em quando com o pessoal que recebe esse ataque, obviamente o pessoal que entende um pouco mais, que é mais esperto, e hackeando o hacker, sabe? Passando uma história e conseguindo, na verdade, pegar a conta do atacante ou pegando algum dinheiro do atacante. Tem todo tipo de coisa aí acontecendo. Que no final é muito pouco ou nada tecnológico, né? Isso tem a ver com regra de negócio. Quando a gente falar de vulnerabilidade de segurança, a gente vai falar de vulnerabilidade de software, mas vai ver que muitas das vulnerabilidades, na verdade, não são tecnológicas, não são uma falha de programação ou de criptografia ou de protocolos, mas sim certas fragilidades nas regras de negócio. Tá? São fragilidades que permitem, a partir de premissas que talvez não tenham sido as mais adequadas de quem construiu essas regras de negócio, permitem que certos ataques aconteçam. Spoofing de website, né, eu já mostrei até essa figurinha, né, ele também geralmente ele está casado, ou ele vem acompanhado de uma engenharia social, de um ataque de engenharia social, né, onde você tenta convencer um usuário a acessar um site que na verdade é um site falso, né, mas que tem a carinha ali do site legítimo, só que quando você digita lá conta, senha, usuário, o que quer que seja, que você bote naqueles campos ali do formulário, isso vai direto para o atacante. Qual que é a solução para isso? É você ter certeza de que esse site é um site legítimo. E lá para o finalzinho do curso, quando a gente falar aí de infraestrutura de chaves públicas, de certificado digital, a gente vai abrir alguns sites aí, olhar os certificados, vai entender do que a gente está falando, né? Quando a gente está falando de autenticar a origem, né? Autenticar a origem de um site, por exemplo. Mas o melhor é você não clicar se você não tem certeza da origem de uma mensagem e se aquele link é um link legítimo.
Uma outra coisa que também é muito próximo da engenharia social é essa coleta de dados em fontes abertas, tá? Então, muitas vezes, indivíduos publicam informações valiosas, sejam informações pessoais que podem ser utilizados em um ataque de engenharia social, sejam informações até técnicas, tá? Então, no dia que eu montei essa... Nem tem muito tempo que eu montei esse slide especificamente para uma apresentação que eu fiz há umas 3 semanas, e eu dei uma busca, assim, para não pegar... para variar um pouquinho os exemplos, né? E aí eu achei rapidinho um sujeito que, ao fazer um técnico, tá? Um técnico de redes, que ao fazer uma consulta sobre um problema de configuração lá do SQL Server 2017, explicando o que aconteceu, tá, né? Ele botou o código dele com um monte de informações de configuração, inclusive informações de credencial de acesso, né? Tem que a senha que ele está usando ali. Isso aí eu achei, não é uma imagem que está circulando na internet, eu encontrei, não, eu pesquisei no fórum e achei em 2 minutos eu achei um exemplo desse para botar na apresentação, para vocês terem uma noção de como esse tipo de informação circula na internet. Quer dizer, tem uma sequência de prints também que eu nunca mais achei, eu queria achar para colocar na minha apresentação, que é um cenário parecido, tá? Em que o sujeito faz uma pergunta desse tipo, aí o primeiro comentário do sujeito é: cara, tu postou tuas credenciais de acesso toda, apaga esse post rápido. E aí o segundo comentário é o comentário do autor: pô, já apagaram o meu banco de dados, né? Tipo assim, não deu 5 minutos, alguém achou aquilo, entrou e deu um drop table lá, nos arquivos lá era até um caso de MySQL, se não me engano. Então é o que o pessoal está comentando, né? Quer dizer, tem um monte aí no GitHub com esse tipo de coisa. E é algo que, assim, deveria ser bastante óbvio, né? Tomar cuidado com o que você coloca em fontes abertas. Não apenas em relação a dados pessoais, mas também em relação a dados sensíveis de configurações de máquinas, credenciais de acesso, arquiteturas, topologias. Aquilo que eu comentei, né, das fragilidades de regras de negócio, né? Eu falei do caso lá da recuperação de senha, mas, na verdade, existem muitos outros cenários aí onde regras de negócio baseadas em riscos subestimados podem levar a problemas de segurança, tá? Então, para mim, um exemplo clássico, né, que inclusive foi mais criticado, eu acho que deveria, né, são aquelas fraudes lá do auxílio emergencial do FGTS. E teve bastante fraude, né, e o sistema foi muito criticado, né, mas, obviamente, você tem aí a necessidade de você atender a milhões de pessoas que têm que criar conta e receber recurso e demonstrar quem elas são em um intervalo de tempo curtíssimo, né, porque dinheiro recurso para alimentação das pessoas, né? Então, muitas vezes você estabelece regras de negócio em cima de premissas relativamente frágeis, até assumindo o risco de determinados ataques de fato se concretizarem, né? E aí, partindo da premissa de que depois você vai conseguir atuar sobre esses casos que vão ser uma minoria, tá? Mencionei o exemplo do auxílio emergencial, mas vai ter um monte de exemplos aí de ataques e falhas de segurança que se baseiam em regras mal construídas que não tem nenhum elemento tecnológico de fato, né? Embora, obviamente, o ambiente onde isso aconteça seja um ambiente da tecnologia da informação. Agora, sim, a gente vai falar de uma coisa bem tecnológica, inclusive a gente vai ter uma aula só sobre vírus e malware, né, para falar de uma forma mais ampla, né? Malware é qualquer tipo de software malicioso, tá? Onde o malicioso tem a ver com comportamento espúrio, indesejado, não documentado. Quer dizer, o software que é utilizado com essas características dentro de um processo de um ataque é o que a gente chama de malware. E eles estão presentes na maioria aí dos cenários de ataque como parte, né, do processo da construção do ataque, né? Quer dizer,
Muitas vezes o malware é a principal ferramenta do ataque, né? Então, se você fala de um ataque DDoS, por exemplo, é importantíssimo para o atacante que o malware domine uma série de computadores que vão formar aquela rede de robôs, né, aquela botnet, e aí essa botnet que vai executar de fato o ataque. Se você está pensando num ransomware, de novo, o malware é a parte principal, porque ele vai criptografar, ele vai fazer um meio de campo para o pagamento do resgate e assim por diante. Em outros ataques, ele é apenas um passo, né? Então, você pode ter um malware que fica lá, por exemplo, coletando dados do que você está digitando no seu teclado, para em algum momento você digitar sua senha, aquela senha vai ser utilizada dentro de um processo de ataque que pode ter muitos outros passos, muitas outras etapas. Tá? Então, ele é mais uma ferramenta dentro de muitas outras e que podem ser utilizadas por um atacante. E aí a gente tem várias formas de caracterizar malware, tá? A gente vai falar mais sobre isso na aula de malware, obviamente. Né? O principal é o payload, tá? Ou a carga útil, que é o que ele de fato faz, é a ação concreta desse malware, o efeito concreto desse malware, mas outros aspectos caracterizam o software malicioso. A forma como ele se propaga, se ele precisa de um hospedeiro ou não para existir, se ele tem capacidade de replicar, quais são as condições que fazem com que ele se ative e execute o seu payload, as estratégias de evasão, que é dificultar a sua detecção, tudo isso vai variar de um malware para outro. E aí acho que a gente vai falar de alguns tipos especiais de malware que são os mais frequentemente utilizados, tá? Esse Trojan, o cavalo de Troia, é uma classe especial de malware onde você tem uma funcionalidade oculta, tá? Então, por isso que o nome é cavalo de Troia, tá? Então, você tem lá um programa lá que você acha que é um editor de texto, por exemplo, e lá no background ele está fazendo aquilo que eu comentei, né? Ele está registrando tudo que você digita no teclado e mandando para um potencial atacante. Então, isso aí é frequentemente utilizado em cenários de ataque. Botnet, também falei agora há pouco, né? Então, são essa classe especial de malware que se dedica a dominar computadores disponíveis aí na internet que estejam frágeis, né, que possam ser atacados e explorados, e fazer com que esses computadores participem de um ataque DDoS, tá? E aí é bom comentar que, do ponto de vista de quem está usando esses computadores da botnet, que pode ser até algum de nós, né? Às vezes a gente não sabe, mas o meu computador talvez tenha ficando um pouquinho mais lento porque ele está, nesse momento, fazendo parte de um ataque e está mandando requisições para um servidor lá nos Estados Unidos, tentando sobrecarregar esse servidor. E eu estou aqui trabalhando, dando a minha aula sem saber disso. Então, não é que esse computador que faz parte da botnet ele fica indisponível, como é o caso de um ransomware, por exemplo. Um outro tipo de software malicioso, se é que a gente pode chamar de software malicioso, o código indesejado, né, mas são esses chamados backdoors, que de uma maneira ampla, né, você pode definir como sendo qualquer tipo de funcionalidade, recurso, acesso que não seja declarado, tá? Então, exatamente aquela porta dos fundos, né, onde você acessa um ambiente sem ser pela porta principal. E frequentemente você tem esses backdoors sendo inseridos de forma maliciosa, de fato, tá? E até grandes campanhas de ataques são feitas, por exemplo, em ações sofisticadas em que, por exemplo, o atacante ele consegue inserir um backdoor, por exemplo, numa aplicação que é utilizada por uma quantidade grande de pessoas, né? Então, sei lá, o cara pega um código aberto que
que seja utilizado por muita gente e entra lá como um contribuidor e em algum momento ele consegue botar um backdoor que não vai ser tão evidente quanto esse aqui, tá? Mas que vai abrir uma porta aí em condições especiais para um atacante. Mas muitas vezes ele não é malicioso. Às vezes é código de depuração, por exemplo, e aliás isso vale para a segurança de uma forma geral, tá? Muitas vezes você abre portas para o processo de teste, né, que você depois esquece de fechar. Isso é uma origem frequente aí de falhas e vulnerabilidades. E aí aquele código, que é um código de teste, vai para a produção e aquela porta fica aberta ali até alguém descobrir. E aí, no caso específico, em que você tem uma possibilidade de explorar um software por conta de uma falha propriamente dita, aí você tem isso que a gente chama de vulnerabilidade de software. E eu botei até esse de hardware também em cinza, porque hoje você tem cenários em que o hardware também pode ser origem de um ponto de acesso por meio de uma vulnerabilidade. Inclusive, essa base aqui que a gente vai estudar, que se chama CWE, quando a gente vai estudar quando falar de vulnerabilidades, ela tem uma lista grande já de vulnerabilidades associadas a hardware. Ataques de side channel, ataques de injeção de falhas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso muito rapidamente na parte de hardware, mas a gente fala também de vulnerabilidades de hardware. E aí, de fato, a gente está falando de falhas, tá? De implementação que, de alguma forma, foi mal feita e que deu origem a uma falha que pode ser explorada por um atacante. Tá? Exemplos de elementos, né, de aspectos que causam esse tipo de falha. Gerenciamento de memória, principalmente em tecnologias de baixo nível, por exemplo, linguagem C. Eu sempre dou até uns exemplos da aula de Prog 2, que é em linguagem C, né? Então, sempre dou uns exemplos de exploração de falha no gerenciamento de limite de memória, buffer overflow. Isso aí é típico de ambientes onde o programador tem que gerenciar a memória. Mas tem outro, erro em definição de privilégio, problema de controle de acesso, validação de entrada, isso funciona em tudo que é tipo de ambiente, desde código C até aplicação web, permitindo muitas vezes injeção de código, e aí vai. Você tem uma série aí de falhas típicas que dão origem a vulnerabilidades, que é o que os atacantes acabam explorando aí para comprometer o funcionamento dos sistemas de informação. Frequentemente você acaba tendo uma etapa aí de exploração dessas vulnerabilidades. Elementos estranhos a redes e organizações podem ser portas de entradas para ataques, né? Então você tem lá o sysadmin e o network administrator tomando conta lá de todos os ativos da sua organização, os dispositivos de rede, computadores, firewall, switch e tal, aí você entra lá com o pendrive e pluga lá na sua rede interna. Nesse momento você bypassou todas as fronteiras que pudessem ter sido estabelecidas pelo seu administrador de rede, porque você pulou todos os firewalls, pulou todas as camadas de autenticação e você está lá com um pendrive no nível talvez mais interno da sua rede, possivelmente transmitindo um malware para aquele ambiente interno. Então, isso é uma fonte típica de ataques, tá? Frequentemente também está associado à engenharia social, associado principalmente a ataques mais direcionados, né, onde você deixa aquele pendrive ao alcance de um usuário chave que você quer atacar. Isso vale também para celulares e outros dispositivos. Acesso físico também é um elemento que pode ser utilizado como parte de um ataque, ataques mais sofisticados, né, naturalmente, na medida que também é uma forma de você ultrapassar camadas de segurança, né? Então você também consegue, dependendo de onde você está posicionado fisicamente, ter acesso a um Wi-Fi mais interno, a um cabo de rede mais interno. Então, para um ataque mais sofisticado, ele pode ser parte aí de uma estratégia. E, obviamente, se você pode
ultrapassar fronteiras e camadas de proteção agindo fisicamente, né, você também pode fazer isso logicamente. Né? Então, se você tem nas redes de comunicação falhas em protocolos, firewalls mal configurados ou firewalls vulneráveis, então também é possível você explorar essas fragilidades nas redes de comunicação para você se movimentar dentro de uma rede. Você é atacante, tá? Estou olhando aqui do ponto de vista do atacante. E aí você eventualmente acessar sistemas mais críticos, escalar privilégios, acessar sistemas de gerenciamento de credenciais de acesso. Então, essas falhas nas redes de comunicação também são parte aí da caixinha de ferramentas de um atacante. Vamos seguir. Então, assim, não botei considerações finais porque eu estou entendendo essa aula de hoje, que acho que vai ficar em só um pouquinho mais de 1 hora, vai ficar bom. Acho que é um tempo bom aí para a gente poder um pouquinho ter uma sessão de dúvidas e questões administrativas no final. Né? Então, essas considerações não são considerações finais porque isso é parte de uma aula mais longa, né? Que são essas 3 primeiras aulas ou 4 primeiras aulas de fundamentos de segurança da informação. Mas eu queria dar uma pausa aí para comentar só esse apanhado, né, sobre o que a gente falou hoje. O primeiro é que, por um lado, os métodos usados pelos atacantes são bastante variáveis, né, e a gente viu que existem inúmeras ferramentas, estratégias e metodologias que um atacante pode utilizar para concretizar um objetivo de ataque, né? Desde abordagens totalmente não tecnológicas, né, baseadas em engenharia social, por exemplo, e as suas diversas variantes e técnicas, passando por elementos associados mais próximos da regra de negócio, dos procedimentos utilizados, até realmente estratégias muito técnicas, né, de exploração de vulnerabilidade, de exploração de fragilidades de rede. Quer dizer, todo esse arsenal de ferramentas podem ser utilizados dentro de um cenário de ataque. E embora você vai ver essas ferramentas sendo utilizadas de forma mais sofisticada, em alguns casos muito especiais. Eu diria que na grande maioria dos casos, o que você tem é uma técnica simples, tipo um ransomware, que está se propagando, que vai alcançar milhões de potenciais vítimas e que vai se instalar ali naquela meia dúzia que não fez o dever de casa e está mais frágil. Né? Então, grande parte dos atacantes só precisa encontrar alguma vítima que atenda a um critério mínimo aí de saúde financeira para pagar o seu ransomware, por exemplo. Mas o conjunto de métodos é bastante grande, potencialmente utilizáveis. Ao mesmo tempo, você tem o outro lado do ataque, que é o impacto que ele causa. E esse impacto também pode ser bem diverso. Na verdade, a gente viu, né, que, na prática, a gente acaba caracterizando um ataque, independente dos métodos que foram utilizados, a gente acaba caracterizando por conta do impacto que ele causa. Ele é um ransomware. Por quê? Porque ele causou indisponibilidade. Eu não sei se aquele ransomware foi um malware que se propagou pela internet, ou se ele chegou por e-mail e o usuário clicou, ou se alguém plugou um pendrive na rede interna. São 3 formas diferentes de você causar a criptografia dos sistemas. Mas ele acaba se caracterizando pelo impacto final, que é a criptografia dos sistemas, seguida do pedido lá de resgate e tudo que a gente já viu e já falou. Por que eu fiz essa divisão da aula de hoje nesses dois aspectos? Tá? Porque, de certa forma, eles apontam para as estratégias de defesa. Por quê? Porque a sua defesa, por um lado, ela vai ter que mitigar, né, ou combater as ferramentas de ataque. Então, você tem que olhar para como que o atacante ele poderia concretizar um ataque. E aí, a partir dessa visão, você vai tentar colocar controles que tentem reduzir a possibilidade
do seu potencial atacante ter sucesso em efetivar esse ataque. E isso são exatamente os controles de segurança que buscam proteger, né, impedir a concretização do ataque. E, na verdade, a abordagem mais clássica de segurança da informação é colocar o máximo desses controles que você consiga colocar, mas também, e aí você tem uma abordagem que é mais recente na segurança da informação, ou pelo menos mais recentemente ela vem sido mais compreendida, é o que a gente chama de resiliência cibernética. Resiliência cibernética é o seguinte, olha, aquilo que eu já falei hoje, né? Você partir do princípio de que vai acontecer um ataque, não tem jeito, não tem, nesse mundo que eu vivo, não tem como impedir que um ataque venha a acontecer. E aí, o meu trabalho como analista de segurança, óbvio que eu fiz de tudo para que o ataque não acontecesse, mas uma vez que ele aconteça, eu tenho que detectar esse ataque o mais rápido possível. Eu tenho que responder a esse ataque contendo os danos, e eu tenho que me recuperar o mais rápido possível dos danos que aconteceram. Quer dizer, esse é um mundo que tradicionalmente o pessoal de segurança não olhava tanto, mas que hoje cada vez mais você tenta entender qual que é o impacto concreto do ataque no negócio, como é que eu me recupero de um ataque, quer dizer, como é que eu garanto que o meu negócio continua funcionando mesmo que eu tenha sofrido um vazamento, como é que nesse processo eu minimizo o vazamento, porque uma coisa é sofrer um vazamento de 100 mil registros, outra coisa de 10 milhões de registros, né? O ataque pode ser o mesmo, a diferença pode ser só o tempo de contenção. Se eu levei 5 minutos para desconectar e isolar determinados sistemas, ou se eu levei um dia para isolar esses sistemas. Pode ser a diferença entre um vazamento pequeno, que vai ter um impacto pequeno no meu negócio, ou ter um vazamento que vai inviabilizar a continuidade do meu negócio. Então, esses dois aspectos mapeiam muito claramente para aquilo que a gente chama de riscos cibernéticos, tá? Porque os riscos, eles olham, por um lado, a probabilidade de um evento acontecer e, pelo outro lado, o impacto daquele evento caso ele se concretize. E eles mapeiam para as duas abordagens de segurança de você tentar impedir um evento relevante e você tentar responder e se recuperar desse evento relevante. Eu acho que esse é o último slide. Bom, e com isso a gente termina aí esse segundo vídeo sobre a introdução à segurança da informação.